Atos 19, 13 ao 19. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assenhorou-se deles, dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de pratas. O texto que nós lemos aqui fala da chegada do apóstolo Paulo em Éfeso. No capítulo de número 19, é claro que a leitura aqui, ela é só uma parte do contexto que fala a respeito da chegada do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. E ele vai dizer logo no versículo de número 13, e depois vai terminar com pessoas que tinham algumas práticas que não agradavam a Deus, como o exorcismo aqui dos judeus, os ambulantes, e também ele termina aqui falando sobre aqueles que praticavam artes mágicas. E o contexto vai falar aqui sobre os filhos de um certo principal, que eles estavam vendo Paulo expulsando o demônio, fazendo milagres, operando maravilhas através do nome de Jesus Cristo, e eles se atreverem então a ir no endemoniado e querer expulsar em nome do Deus que Paulo pregava. Esse endemoniado, e é claro que o espírito que estava sobre aquele endemoniado, então responde para eles dizendo: olha, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E logo a Bíblia vai dizer que ele bateu, o endemoniado bateu naqueles moços e tirou as roupas dele e mandaram eles embora nu, pelados, para as suas casas. Foram envergonhados e esse assunto foi notório para todo mundo ficou sabendo desta vergonha, que esses dois quiseram aqui fazer algo, mas eles estavam usando como que um amuleto. O texto que nós estamos falando tem a ver com a lição que nós vamos falar hoje sobre superstição religiosa. Uma das situações, e eu quero aqui só enquadrar no contexto que nós falamos aqui, é que ninguém expulsa demônio, irmãos, com sangue de Jesus. Você não expulsa demônio com sangue de Jesus. Você não expulsa demônio gritando: está amarrado, está queimado. Não. E isso são práticas que às vezes a pessoa não tem uma noção, mas viu alguém fazendo, como é o contexto aqui. As pessoas, esses camaradas aqui, filho de Seva, eles nem faziam ideia do que eles estavam dizendo, mas eles foram expulsar em nome de Paulo, em nome do Deus que Paulo pregava. Isso é o que? Um amuleto. E nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós não podemos nos basear em amuletos. Nós não podemos usar gritos de guerra ou mantra, porque alguém faz e a gente, às vezes, no caso, a gente generalizando, acha bonito e quer fazer igual, sem saber o contexto, sem saber da origem das coisas. Por que eu estou dizendo isso? Quando alguém espirra do seu lado, o que é que você fala? Saúde. E você sabe por que você fala isso? Porque escutou os outros falar.
mas não sabe a história. Então hoje você está numa escola bíblica para todos e você vai aprender a origem do porquê que quando alguém espirra do seu lado, automaticamente, você nem sabe, se às vezes você está fazendo outra coisa e de repente você ouve alguém espirrando e é automático, já sai saúde ou Deus te abençoe. Pronto. São coisas, irmãos, que às vezes nós reproduzimos sem saber o fundamento. Eu vou contar uma história para vocês, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vivi isso. Há muitos anos atrás, um grande pregador das Assembleias de Deus, e não tanto tempo atrás, mas agora, por essa época, um outro grande pregador que faz um vozeirão assim, ele pregou uma mensagem, e eu vou dizer aqui para vocês por que nós não podemos reproduzir as coisas sem saber. Eu preciso saber do fundamento. Para mim passar alguma coisa para frente, não é porque eu ouvi e vou repassar. Eu preciso saber do que está acontecendo, o contexto e a origem. Eu ouvi uma pregação, aí é de um pregador assembleano há muitos anos atrás, e ele pregou sobre o lenço dobrado. Você já viu essa pregação? O lenço dobrado. Pedro e João entram no sepulcro e está Jesus ressuscitado. Jesus já não estava mais ali. E eles viram um lenço dobrado, que era uma manta que cobria o corpo e tinha um lenço que cobria a cabeça de quem morria. E esse lenço estava dobrado no sepulcro. João viu, Pedro não observou isso, mas João viu. E aí, irmão, criaram-se uma ideia que fazia parte da tradição judaica. Olha só, criou e pregou. E quando a pessoa pregou isso, levantou o ginásio, porque as pessoas vão no embalo sem saber o fundamento. O que é que os bereanos faziam? Abria a Bíblia. Paulo pregava e eles consultando as escrituras para saber que o que Paulo estava falando era de fato verdade, estava na Bíblia. Porque eu não vou ficar dando glória a Deus e aleluia de qualquer jeito, sem saber o fundamento, sem saber o porquê. Pronto. Aí o camarada criou essa ideia de que havia uma tradição judaica, que quando o Senhor, o dono da casa, estava na mesa, se alimentando, comendo ali, e ele pegava um guardanapo, um lenço, e ele limpava a boca, e ele terminava de comer e ia embora. Se ele deixasse o lenço qualquer jeito ali em cima da mesa ou do prato, era sinal de que ele não ia voltar mais, que poderia ser tirado. Se ele limpasse a boca, dobrasse o lenço e deixasse dobradinho do lado do prato em cima da mesa, o servo não poderia retirar a mesa, porque isso era um sinal que o Senhor ia voltar. Ah, irmão, dá para dar um glória a Deus. Porque quem não conhece o contexto, meu Deus, que mensagem maravilhosa. Então, os discípulos chegou no sepulcro e o lenço estava dobrado, Jesus vai voltar. Mas isso não é verdade. Não tem essa tradição judaica. E quando eu ouvi o primeiro pregador assembleano antigo falar, era raiz, não é Nutella, eu falei, poxa, vai vir uma mensagem boa, vou estudar. Irmão, e eu estou até hoje procurando esse negócio de tradição judaica que não existe. E eu poderia muito bem pregar aqui isso. E acredito que nenhum dos senhores saberia se de fato isso é verdade ou não. E se eu pregasse isso e quando eu falasse, e Jesus deixou o lenço dobrado e era a tradição judaica, engrossava a voz e fazia aquela eloquência, isso é sinal que Jesus vai voltar aqui, o que vocês iam fazer? Glória a Deus, aleluia! Se tiver crente pentecostal do manto, ia pular, sapatear, fazer aviãozinho, mas era uma mentira. Por isso que eu preciso estudar a Bíblia. Por isso que eu preciso fazer discipulado, curso teológico, culto de ensino, escola bíblica para todos. Porque crente que vive só de pregação de domingo não resiste, porque hoje, irmãos, é uma avalanche de mentira, de estudos, de falsos
falsos ensinamentos, falsas doutrinas que estão aí levantando e arrebanhando um monte de gente. Mas eu creio que ainda tem um povo que examina a Bíblia Sagrada, que não vai por vento de doutrina, mas que está balizado, que está fundamentado na palavra do Senhor. Não come qualquer coisa, porque está sendo bem alimentado. E uma vez que nós comemos a grama verdinha de pasto verdejante do sumo pastor, nós não comemos comida enlatada, requentada. Isso é para quem não gosta de uma comida boa que faz efeito, mas ainda tem ovelha que gosta da grama verde, que gosta do pasto verdejante. E é por isso que nós precisamos estar pautado na palavra do Senhor. Então, se alguém espirra perto de você e você diz saúde, nós vamos então entender de onde veio isso, por que nós falamos isso. E é interessante que tem tantos provérbios e adágios populares que nós vamos falando sem saber a origem, sem saber se é verdade. Por exemplo, quando alguém fala que alguém é santo do pau oco, por que isso? Sabem a origem? Porque há um tempo atrás, muito tempo atrás, aqueles camaradas que ficavam ali ajudando os padres e tal, e alguma coisa, quando eles queriam roubar uma pedra preciosa ou uma joia, alguma coisa de muito valor, eles escondiam dentro do santo, porque a imagem de escultura é oca por dentro. Então eles colocavam aquilo ali dentro das imagens de escultura. E aí veio então, quando alguém descobriu que a imagem era um santo por fora, mas estava cheio de coisa roubada por dentro. Isso aí é o santo do pau oco. É alguém que se faz de santo, mas na verdade não é santo. E você já falou isso para alguém, ou já ouviu, mas não sabe a origem. Então tem muita coisa que nós reproduzimos sem saber o porquê, sem saber o contexto. Por exemplo, quantas vezes você já não cantou batatinha quando nasce esparrama pelo chão? Não é esparrama pelo chão. E como que é? Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Mas aí nós vamos reproduzir, irmãos, olha, nós vamos reproduzindo sem saber o contexto, sem saber o porquê. Então a partir de hoje, seja o pastor da igreja, seja os obreiros que vierem aqui, seja quem for, seja o Papa, não vai subir aqui, mas se subir aqui, não engole de qualquer jeito, analisa, procura o contexto. Por isso, irmãos, que eu tenho uma ressalva quando os irmãos saem da nossa igreja para ir congregar ou cultuar em outras igrejas, porque eu não sei o alimento que está sendo distribuído lá, e tem coisa que você come e dá desarranjo, faz passar mal. Então nós precisamos saber o que é que nós estamos nos alimentando. Não engole qualquer coisa. Você não é lata de lixo para engolir qualquer coisa, não. Avalia, faz um filtro e pega o que é bom, o que é salutar, o que vai te fazer avançar. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Superstição. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Nós vamos ler aqui a parte B, está correndo certinho aqui. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de quem é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: porque eu sei em quem eu tenho crido. No que você tem acreditado? Em superstição? Em quem você tem acreditado? No que os outros estão dizendo? Ou a sua fé está pautada no seu Redentor, no seu Criador, naquele que é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, irmã Olivânia, que dá mais crédito na placa da igreja
do que em próprio Deus. Tem gente que ama mais as coisas amuletos do que crer e confiar em Deus. Então, o que é uma pessoa supersticiosa? É uma pessoa que tem medo de algo e ele se agarra em algo que é palpável, algo que serve para ele como um amuleto. Tem gente que tem as suas superstições, faz o sinal da cruz, não passa debaixo de escada, quando vê um gato preto pula para o outro lado da rua, e outras coisas mais. E eu vou falar, tem crente, viu? Tem crente que não passa debaixo de escada, não. Tem crente que se vê um gato preto, ele está amarrado. E na sexta-feira 13 ele não sai à noite de casa, não. Tem medo de escuro. Só dorme se tiver com uma manta ou um travesseiro ou uma coisinha que ele agarra, que é o amuleto de sorte dele. Não ora, mas se tiver ali a esposa do lado, aí ele dorme tranquilo, porque tem medo do escuro. E as mulheres também. Então vamos lá. No que nós temos crido? Irmãos, parece algo assim engraçado, mas muitos crentes têm os seus amuletos aonde ele se agarra. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, tá bom? Então é por isso que a escola bíblica para todos, ela é muito importante para nós. Verdade prática, medo, ponto. Nada tem a ver com fé que professamos. Então é claro, eu não posso ter medo. Eu não posso me agarrar em amuletos, porque isso não é fé. O que faz alguém agarrar em amuleto é o medo e não a fé que ele tem. Porque a nossa fé não é no amuleto, a nossa fé não é no material, a nossa fé não é no físico. Porque se for no físico não é fé. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não vê. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 foi citado aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador do que os buscam. Então a minha fé está pautada em Deus. Eu não vejo, mas eu creio que ele existe, e ele está aqui no nosso meio nesta noite para nos fortalecer, nos ajudar e nos abençoar cada dia mais. Olha, eu sei que vai ser difícil para alguém ler isso aqui, mas eu fiz questão de colocar tudo isso aqui. Eu vou ler para vocês, depois eu vou repassar esse slide, porque assim, eu não poderia tirar nada daí, porque é muito completo e interessante, e eu vou ler para vocês a introdução. Não seria o uso de elementos como galinho de arruda. Olha aí na orelha do seu irmão, ver se ele tem galinho de arruda aí. Deixa eu só vou abrir um parênteses aqui. Tem gente, irmãos, que não ora, mas crê numa simpatia. Olha, tem gente que crê em simpatia. É aqueles negócios dos mais antigos. Meu avô fazia isso quando dava aquela, não sei se... Meu Deus, eu vou revelar a minha idade aqui, mas tem gente mais velha que eu aqui. Quando dava íngua, vocês já tiveram íngua ou não? Ou só eu que tive íngua? Que é um caroço que dava aqui na virilha. É aquele negócio terrível. Era coisa, só era antigamente, cachumba, íngua, essas coisas. Hoje já não tem mais, não, é tudo Nutella. Até as enfermidades, até essas coisas é diferente. Aí meu avô, irmão Olivane, ele vinha com a faca. Meu avô, ele era benzedor. Mas eu vou falar, olha, irmãos, presta atenção aqui. Olha, mas era um negócio terrível que dava certo. Aquela coisinha vermelha, tinha que ser vermelho. Se alguém estava soluçando, pegava um fiozinho vermelho, colocava assim, colocava na tela. Irmão, mas sumia. Tem crente que não ora, o presbítero Claudinho, mas até o salonguinho ele chama. Deus vai revelar coisa aqui hoje. Salonguinho, se você...
Aleluia. Pronto, deixa eu falar um negócio aqui, irmão. Vocês gostam de conversar, né? A vassoura atrás da porta. Olha, vamos lá. Tem gente que acredita em simpatia. Meu, eu tô falando de crente, tá? Tô falando de gente lá. A lição é para nós aqui hoje. Tá bom? A lição é para nós. Ah, mas eu não acredito em simpatia, eu não acredito. Mas tem gente que deixa o Salmo 23 aberto lá na casa dele. Então vamos lá, vai pegar alguém aqui hoje. E sal grosso? Tem gente que vai nas campanhas por aí, viu? Ah, eu tô indo ali na DEF, eu já tô um bom tempo e o negócio não tá funcionando. Eu vou lá na reunião dos empresários. Eu vou passar no arco lá, tem gente que não... Pronto, vamos lá. Deus é bom. Sal grosso, copo de água. E a liturgia, uma vez, ao misticismo medieval, olha, presta atenção, tão condenado pelos reformadores. A teologia da maldição hereditária não seria um vilipêndio, a doutrina da graça e uma superstição religiosa em sua essência. Lamentavelmente é nítido a existência de casos de superstição entre os evangélicos, mas isso é resultado da ausência de uma orientação bíblica. Nas igrejas onde o povo recebe o ensino sistemático e sadio da palavra de Deus, raramente existe isso. Alguns casos de supersticiosidade entre os evangélicos são menores, outros são mais graves. Alguns, por exemplo, do primeiro tipo são de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para afastar desgraças, utilizar as expressões "está amarrado" de forma séria, como uma espécie de precaução espiritual, abrir a Bíblia aleatoriamente para tirar um versículo. Vai pegar em alguém aqui, porque tem gente que já não lê mais Bíblia, ele abre ela com o olho fechado e... Aí o versículo sai assim: e Judas foi e se enforcou. Meu Deus, confirma. Vai tu e faz o mesmo. Porque ler Bíblia, estudar Bíblia, irmão, isso é para crente. Agora esse negócio de ficar apontando o dedo em versículo, escolhe o versículo 7 e outro, escolhe o número 7 e outro número 11, aí abre lá, capítulo 11, versículo 7, ou capítulo 7, versículo 11. Irmãos, isso não é coisa de crente não. Mas tem gente com superstição dentro da igreja. Tá numa prova, num perrengue, aí Deus não fala entre aspas, né? Não ouve, porque Ele quer que Deus fale de forma diferente com ele, porque num culto como esse, Deus já está falando. Se alguém disser, eu não ouvi Deus falar num culto desse aqui, irmão, então alguma coisa está errada com você. Ah, Deus não fala comigo, Deus não levanta. Aí, olha a superstição, presbítero Sebastião, e eu sei que o senhor é completamente contra essas coisas. Vai lá na agenda dele e busca lá as missionárias, os irmãos do manto. Porque Deus não está falando comigo no culto que ensina, escola bíblica, eu vou ligar para alguém para ele me dar uma profecia. Ouvir o pastor pregar na terça, no sábado, não quer não. Mas correr atrás de profetada por aí, quer. Ah, vai vir um fulano de tal pregador famoso. Não, vamos lá, porque lá Deus vai falar. Ah, e quinta-feira aqui Deus falou grandemente, usando o nosso irmão Cosmo aqui.
Então quer ficar correndo para lá e para cá atrás de profetada, de pregador famoso, cantor famoso. Não vem no culto aqui, mas vai correr atrás aí de cantor e pregador famoso. Isso é o quê? Amuleto, superstição. Porque Deus fala quando você está sozinho, no culto de terça, numa reunião de oração, no ensaio. Deus, quando Ele quer falar, Ele fala e pronto, acabou. Como a palavra vai dizer, quando Josafá faz aliança com Acabe, veio 250 profetas, e aí todo mundo disse para Acabe: pode ir, Acabe, porque Deus vai te dar vitória. Aí Josafá ficou assim, mano, Olivânia, será que não tem um outro profeta aí não? Porque tá todo mundo falando a mesma coisa. Aí Acabe diz assim: tem um tal de Micaías aí, mas eu não gosto dele não. Por que você não gosta dele? Porque toda vez que eu preciso de uma palavra, ele fala contra. E aí chama Micaías. Quando Micaías vem, um dos que eram ali discípulos de Acabe dá um soco no estômago de Micaías e diz assim: olha, os demais profetas já falaram todos uma profecia só, Acabe está na direção de Deus, vê se você não vai fazer o contrário, fala aquilo que todos estão falando. Mas quem é profeta de Deus, ele não fala porque os outros falam, ele não faz porque os outros faz, ele faz quando Deus manda e do jeito que Deus quer. Micaías chega diante de Acabe e solta uma profecia: Acabe, eu vi você sendo ferido e as ovelhas ficaram sem pastor. Acabe tenta disfarçar, tira a roupa de rei, coloca uma roupa de soldado e vai se misturar no meio do povo. Mas uma vez que Deus falou, está falado, e ele cumpre a sua palavra. Um dos inimigos pega um arco despretensioso, abre o arco e solta a lança. A lança vai diretamente em Acabe e o mata, porque quando Deus fala, ninguém pode fazer a palavra dele voltar atrás. Então, irmão, quando Deus está falando e quando Deus quer falar, Ele fala, pronto, e acabou. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não preciso correr atrás de homens. Eu não preciso ir atrás de pregador. Eu não preciso correr atrás de profeta. Mas tem alguém que tem essa superstição. Não sei onde eu parei aqui. Espécie de produção espiritual. Abrir a Bíblia aleatoriamente para tirar um versículo, que funciona como uma orientação de Deus para tomarmos uma decisão. Errado. Trocar a leitura sistemática e regular da Bíblia pela caixinha de promessas. Se você tem, joga fora. Então joga fora, porque isso é superstição. Tá vendo que vai pegar em alguém? Vai pegar, irmão. Não podemos. Eu não posso trocar a palavra de Deus por essas coisas. E olha, eu não tenho, não tive e não quero ter. Mas é difícil ter um texto lá, um versículo lá, depois a senhora pode até pegar, ou qualquer outro. Um texto que vai falar para você alguma coisa sobre arrebatamento, arrependimento. É caixinha de promessa, irmão. Não temas, Deus é contigo. E eu sei, isso está na Bíblia. Mas eu não posso basear a minha vida, o meu caminhar com Deus só nessas coisas. Então, caixinha de promessa. Reputar. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Reputar que a oração no monte tem mais eficácia do que, aí vai pegar em alguém, do que a feita dentro de um quarto ou na igreja. Tem gente que quando ele põe o pé no monte, ele transforma. E eu tenho experiência porque nós vivemos isso, eu e a pastora. Quando éramos jovenzinhos lá em Barbacena, a gente ia para o monte e orávamos. E era um negócio, uma experiência boa. Mas nós não trocávamos a oração na igreja. E muito menos imaginávamos que lá era o lugar onde Deus fazia. Mas tem gente que é assim. O monte movimenta ele. Ele chega no monte, ele é mais espiritual, mais pentecostal. A oração dele é aquela oração. Ele muda até a língua estranha dele.
fica tão estranha que Deus nem sabe o que é que ele está falando. Por quê? Porque o ambiente muda ele. E a oração feita aqui na sexta-feira, como os irmãos estão fazendo aqui, e graças a Deus por isso, não é uma oração menos proveitosa ou menos espiritual de quem ora no monte. Tem gente que já chega no monte falando em línguas estranhas, aí na igreja é uma geladeira. Que é isso? É o ambiente? Isso aí também é amuleto, é superstição. Não vou nem falar daqueles que só dá glória a Deus, falam em línguas quando pega o microfone. Não vou falar sobre esses não, tá bom? Prometo que não vou falar. Sentado na cadeira, quietinho, não dá um glória a Deus, masca chiclete, mexe no celular, o culto todo. Mas subiu aqui, pegou o microfone, a unção do giraia entra nele, e aí ele fica pentecostal e é do manto. Aí na cadeira estava uma treva, um silêncio só. Cruza os braços, mais chiclete, mexe no telemóvel. Mas quando sobe aqui, receba, receba. Olha o anjo aí, olha o anjo lá. O que mudou? É o ambiente, é o espaço. Isso aí é amuleto, é superstição. Vai dando aleluia a Deus, vai dando aleluia a Deus. A oração do monte tem mais eficácia do que feito dentro da igreja. Dormir encapotado para que Deus nos visitar à noite. Tem gente que não tem gente, irmão, que não, esse é mais dos crentes mais doidos, né? Que tomava banho de roupa. Porque tinha medo de estar tomando o banho pelado e Jesus voltar e ele perder a salvação. Tem base bíblica? Não tem base bíblica. Então todas essas coisas que nós estamos falando aqui é coisas que acontecem no nosso meio. A nos visitar à noite, não se entristeça. Olha, e acreditar que objetos... Olha, vamos lá. E acreditar que objetos ou algum souvenir de, olha só, isso aqui vai pegar em alguém. De Israel. Ô irmão, tira não, mexe não. Tá bom aí. Olha só. É a água do Jordão. É o azeite que vem do Jordão, que vem de Israel. Eita, que esse aqui. Os outros azeites, não tem problema. Mas se trouxer lá de Israel, aí... Vou ungir sua cabeça. Se a dor de cabeça não sair, a cabeça sai. Porque o negócio é potente. Água do Rio Jordão, folhas. Tem algum poder especial. E aí... O diácono Jofran falou aqui sobre o cristianismo judaizante. É um perigo isso, porque estão querendo trazer essas coisas para dentro da igreja. É a arca da aliança num lugar. Você não sobe no altar se não tiver a mitra, que é aquele manto em cima. Se não tiver o quipá aqui na cabeça, não, irmãos, nós não somos judeus. Nós não somos judaizantes, somos cristãos, crente em Cristo Jesus. Eu não preciso desses amuletos para Deus operar, para Deus falar. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque existe uns movimentos por aí que as pessoas, se você orar num pedido de oração, não resolve. Tem que levar o pedido de oração na fogueira santa, porque aí o negócio vai funcionar. Então essas coisas aí dentro da Assembleia de Deus, infelizmente tem acontecido, mas nós estamos aprendendo nesta noite que não vamos deixar essas coisas acontecer. Nós vamos combater essas coisas e em nome de Jesus nós vamos sair daqui aprendendo, porque a escola é para aprender e aprender gera crescimento, desenvolvimento, e para chegar no céu tem que passar por esse processo. Por isso, em nome de Jesus, destrava, desarma, abre o teu coração para receber a palavra do Senhor. Então, por que a superstição é condenável ou condenada? Ela desvia a confiança de Deus, porque uma vez que eu confio no óleo do Jordão, na água do Jordão, eu estou deixando de confiar em Deus.
e eu tenho que confiar em Deus. Está ligado a práticas ocultas de adivinhação. É perigoso. Promove engano em vez de verdade, substitui a fé por medo e incentiva práticas vazias de idolatria. Olha como que é sutil essa questão da superstição. Daqui a pouco nós estamos idolatrando objetos e pensando que nós estamos no caminho certo. Então vamos lá, a etimologia da palavra superstição, eu gostaria que você abrisse aí o texto, para nós lermos esses dois textos que está aqui, Atos 17, 22 e depois 25 e 19. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, projetassem, pelo menos isso, na Almeida Revista e Corrigida, porque só a Almeida Revista e Corrigida que usa o termo supersticioso ou superstição. Se você pegar outras traduções, vai falar sobre religioso e não supersticioso, tá? Mas aqui está na Bíblia Sagrada, Atos 17, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Em outra tradução vai falar religioso. Por quê? Porque nesse local que Paulo estava, tinha ali vários monumentos para deuses. Porque os atenienses adoravam inúmeros deuses, os gregos adoravam inúmeros deuses. Então tinha ali para Zeus, tinha ali para Júpiter, tinha ali para tudo quanto Deus. Era Deus para quem quisesse ou do jeito que as pessoas queriam. Aí tinha um monumento que estava sem uma imagem, estava para o Deus desconhecido. Paulo aproveitou aquele ensejo e pregou a palavra de Deus, dizendo que aquele Deus desconhecido era o Deus que criou os céus e a terra. Mas ele era uma pessoa supersticiosa. E eu queria que os irmãos, ao longo aqui da mensagem, se nós conseguimos transmitir tudo que está aqui, a respeito da diferença em ser supersticioso e ser religioso. Por isso, o texto que nós estamos lendo aqui, na tradução Almeida Revista Corrigida, está falando supersticioso. Você pode trocar para qualquer outra tradução, por gentileza? A NTLH ou NVI, só para nós termos uma ideia, tá bom? Na sua Bíblia, se tiver alguém que tem outro nome aí também, pode se manifestar, por favor. Tá vendo? Na NTLH, linguagem de hoje, já está falando de religioso. Até porque se misturava. Uma pessoa supersticiosa, ela era conhecida como uma pessoa religiosa. E a pessoa olha só, a pessoa religiosa, na maioria das vezes ela age com superstição. Por quê? Porque ela confia no Deus, no amuleto, naquilo que ela está palpando, ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso. Então os irmãos ou as pessoas lá de Atena, elas eram tanto religiosas quanto supersticiosas, porque quando apertava alguma coisa para eles, é claro, eles não conheciam Deus, não iam buscar a Deus, eles recorriam às estátuas e aos deuses do pagão, ou aos deuses do povo grego. Vai lá em Atos 25 e 19, na Almeida Revista Corrigida, e depois pode trazer para essa tradução, por gentileza. Você já está aqui já. Você veio antes, hein? 8 horas. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. A outra tradução, então aonde está supersticioso aí, você vai ver que já não é mais supersticioso e agora está falando sobre a religião. A única acusação que tinha contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirmava que esse homem estava vivo. Então, qual a diferença? Nós não vamos entrar aqui no teor da questão, mas qual a diferença entre ser religioso e supersticioso? A religião, eles adoram de alguma forma aos deuses.
o supersticioso, ele tem medo até dos deuses. Por isso que os atenienses e os gregos, eles eram supersticiosos, porque eles tinham um medo terrível dos deuses. Se falasse que ia acontecer alguma coisa e os deuses iam ficar irados com eles, eles faziam. Então era por medo. E aqui é que está um detalhe importante. Deus não quer que você e eu servimos a Ele por medo. Porque quem serve por medo não tem temor. Porque temor é respeito, não medo. Por que você serve a Deus? Não, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então você está servindo a Deus errado. Por que eu sirvo a Ele? Porque eu amo. Porque Ele me deu salvação. Porque Ele me alcançou. Porque Ele me restituiu. Porque Ele me restaurou. Porque quando ninguém mais acreditava em mim, Ele acreditou em mim. Então eu sirvo a Ele porque eu o amo e sou grato a Ele. E o céu é recompensa de você servir a Ele com amor. Tem gente que só serve por medo. Por que você vem na igreja? Não, porque eu tenho medo. Se eu não for na igreja e eu morrer, eu vou para o inferno. Não, você está servindo a Deus errado. Tem que servir a Ele com alegria e tem que servir a Ele por amor. Por isso que Jó diz: ainda que Ele me mate, nele esperarei, nele esperarei. Nele esperarei. Eu não estou aqui por medo. Eu estou aqui porque eu tenho temor e respeito a Deus. Eu estou aqui porque eu amo a Ele. Eu estou aqui porque esse ambiente faz parte da minha vida. Eu estou aqui porque eu sou como um peixe. Se me tirar desse lugar e desse ambiente, eu não vivo, não sobrevivo, porque o meu céu está me esperando. A essência de Deus que está em mim compactua com o Espírito de Deus, e eu sinto alegria em estar aqui para adorar a Ele. Nós falamos aqui sobre as versões, que umas falam supersticioso, outros falam religioso. Tem o termo latino, e aqui uma atenção: a Vulgata Latina, ela foi traduzida por Jerônimo, que era um padre. E ele pegou o grego e traduziu para o latim. Depois veio o espanhol. Então muitas coisas que Jerônimo traduziu, que não é fonte segura. E nós precisamos então estar muito atentos. Aí vai aqui uma ressalva, tá? Principalmente a Bíblia King James. Tem alguém que tem ela aqui? Saúde. Eu vou falar daqui a pouco. Foi espirro ou tosse? Então não é saúde não. Saúde é só para os espirros. Alguém tem a Bíblia King James? Não? Nós precisamos tomar muito cuidado por causa dessa tradução, porque o católico, o padre Jerônimo, e é claro que o João Ferreira de Almeida também era um padre, mas tem muitas coisas que estão nessa tradução do grego para o latim, e depois para o espanhol, e depois para o inglês, depois para o alemão, e chegou em português. E aí quando chegou em nós, aí que o negócio ficou mesmo diferente por causa da tradução. Não que a Bíblia tem erro, a Bíblia não contém erro, mas as traduções é que ficaram diferentes do original. Então tem também o termo latino, que olha só o que significa: superstição, religião, culto, excessivo receio dos deuses, adivinhação, arte de predizer o futuro, supersticiosos, ou é tudo isso que diz na tradução. Então, tem algumas Bíblias que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu vou dizer aqui como alguém que aprendeu, e o que eu aprendi é bom para mim, eu vou repassar para vocês. Quando forem estudar a Bíblia Sagrada, é Almeida Revista e Corrigida no meio, e as outras do lado para servir de auxílio. Por exemplo, tem coisas na revista Almeida Revista e Corrigida que foi um português que traduziu, e o português, imagina, hoje passou por várias reformas o português, mas imagina o português de anos e anos atrás. Tem palavras que é difícil de ser compreendida.
Aí você usa a nova linguagem, tradução linguagem de hoje, para você ter uma ideia mais clara de alguns assuntos. Vou dar um exemplo para não ficar ninguém no escuro aqui. Se você pegar lá o texto os discípulos de Emaús, Lucas 24, vai falar na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que distava a cidade de Emaús para Jerusalém 160 estádios, não me lembro agora, 160 estádios ou 60 estádios. Aí você vai ficar, o que é 160 estádios? Como é que eu vou compreender isso? Mas aí você pega como auxílio a tradução linguagem de hoje, e aí você vai ver lá que eles traduziram, aí dá aproximadamente 11 quilômetros. Fica mais fácil para você ter uma compreensão do que você está estudando. Se você for falar isso quando você estiver pregando, ministrando, porque lá em Emaús, quando eles foram, imagina, andar 11 quilômetros, e eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús, que era uma distância de aproximadamente 11 quilômetros. Se você falar 160 estádios, se tiver um novo convertido, vai ficar mais boiando ainda do que você quando estava estudando. Então, as traduções, elas servem para isso, para auxiliar. Mas a melhor para a gente estudar, e até está no nosso regulamento da ADEF, é Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Ela é uma excelente, e até uma expressão do pastor Ilmar, ela é uma Bíblia profissional, para quem é seminarista, para quem estuda a palavra de Deus. Pronto, vamos caminhar aí, para a gente chegar no espirro. Eu sei que vocês estão querendo chegar no espirro. Características animista. Então, que isso aqui, deixa eu trazer um resumo aqui. São objetos que as pessoas acreditavam ter vida, queria animar e fazer daquilo ali objetos de sorte para eles. Então, essas características aí animista, que ali no caso está o animismo, que era também parte da religião ou da superstição, melhor dizendo, e eles acreditavam e atribuíam vida espiritual para determinados amuletos. Até tem crenças aí que alguém até viu uma imagem chorando, porque as pessoas querem forçar para você acreditar nisso. Qual que é a diferença? Meu Deus, eu fui lá e a santa estava chorando. Se você contar essa história e falar que você recebeu um milagre, a pessoa vai acreditar até mais. E são sutilezas do inimigo tentando dar vida a seres que não são vivos, né? Que são melhor dizendo, objetos inanimados, e eles querem dar vida. Para quê? Para falar, não, eu fui lá e a santa, ela mexeu, e tem uma santa que ri, tem uma santa que chora, tem uma que transpira gota de sangue, e essas coisas, para fazer as pessoas acreditar e ter superstição nessas coisas. Ah, eu quero ir lá então, porque eu estou precisando de um milagre, e se essa santa chora, se ela chora, então ela pode fazer um milagre para mim. Então nós precisamos tomar cuidado, e tem até crente indo atrás dessas coisas, e nós não podemos deixar ser levado por isso. Olha só o que está dizendo ali. Não só objeto, mas também a natureza. E nós precisamos entender que isso é um perigo. Aí alguém vai dizer, está ali no texto, né? Do Jardim do Éden. O que é que deu a queda no Jardim do Éden? Uma abençoada de uma mulher foi dar ouvido para um animal. Foi dar ouvido para uma serpente. E aí ela se deixou levar pela astúcia da serpente. Então as pessoas querem dar vida a um animal, à natureza. Eu não sei se vocês sabem disso. Acredito que quem talvez veio do Brasil há mais tempo atrás, tinha um camarada que ele foi até eu acredito que ele foi excluído das Assembleias de Deus, e ele contava um testemunho, não sei se vocês já viram isso, que ele foi levado em espírito num galinheiro. Ninguém viu isso? Nem ouviu isso? Que bom, que Deus guarde vocês, mas eu vou ter que falar aqui porque serve. Aí ele chegou no galinheiro e as galinhas estavam falando em línguas estranhas.
Isso aqui é sério, irmão. Isso é muito sério. Porque ele pregava nas igrejas. E por que as pessoas, nós seres humanos somos levados por esse tipo de coisa? É um fetiche. Tá ali? É um fetiche. Se você fala uma coisa normal, corriqueira do dia a dia, ninguém acredita. Por exemplo, se amanhã você chegar para alguém que não estava aqui no culto e não assistiu a live, falou: rapaz, teve uma hora que o pastor estava pregando lá e eu vi, tinha uns 70 mil anjos atrás dele lá. A pessoa vai rapidamente no YouTube para tentar procurar a mensagem. Porque nós somos levados por essas coisas, irmão. Estava no culto lá e se você vê uma mulher lá, ela levitou. Não, isso acontece. Aí as pessoas propagam isso, por quê? Porque fugiu do normal. São fetiches, nós somos levados por essas coisas. Eu não estou dizendo, alguém fala assim: Jesus morreu na cruz do Calvário, eu vi Jesus, eu vi as pessoas ficam meio assim, mas se falar que viu um ET, aí as pessoas acreditam. Vai lá na como é que chama as redes daqui de notícia aqui? RTP, na SIC, e fala assim: olha, ontem meu pastor estava pregando e Jesus estava no nosso meio lá. Eles não vão vir. Agora fala: no culto ontem lá tinha um disco voador passando para lá e para cá e eu vi um extraterrestre. Irmão, no outro dia vai ter um monte de televisão aqui querendo filmar o culto, porque foge da normalidade. São coisas que mexe com a nossa atenção, chama a nossa atenção. Então é por isso aí. Agora eu vou voltar lá no camarada das galinhas. Aí as galinhas tudo falando em línguas no galinheiro. E daqui a pouco o galo dá um cocoricó lá mais alto, e as galinhas todas paradas em fileira, e o galo profetiza para ele. Por que eu não vou acreditar nisso? E eu vou acreditar no camarada, no que criou os mormons, que um anjo falou com ele. Vou acreditar no que criou o testemunho de Jeová, que foi uma revelação que ele recebeu, e as pessoas acreditam. Acreditar na Bíblia está difícil, mas nesses movimentos que está acontecendo por aí, as pessoas acreditam. Então é isso aqui, ó, é o fetiche, é dar vida àquilo que não tem vida. Vamos para frente para nós chegar logo aonde eu preciso falar com os irmãos. Superstições cotidianas, aí está aqui, irmãos, olha. Os amuletos e talismã. Ninguém usa cruz aqui não, né? Tem ninguém com colar com cruz, objeto de cruz. Alho. Tem gente com colar de alho. Superstição, amuleto, talismã. Aqui não tem não, vocês são tudo pé de coelho, eu sei que vocês não tem na casa de vocês, né? Nem ferradura na porta. Nem sapo. Meu Jesus, vocês são crente mesmo. Galho de arruda, eu sei que vocês não têm. Ferradura não tem. Pé de coelho na porta não tem. Mas aqui, olha lá o rogo do espirro. Porque eles acreditavam que os espíritos habitavam na cabeça das pessoas. Quando ela espirrava, era como que um espírito fosse sair deles. Para proteger e travar o espírito lá, eles soltavam: saúde, Deus te crie. É errado falar isso? Hoje não. Até porque o seu consciente, o seu subconsciente não está sendo levado à superstição. Mas a origem desse, como é que eu posso dizer? Desse costume que nós temos hoje, a origem era de superstição. Então alguns que espirravam, porque quando alguém tosse, eu perguntei para o Anderson se era tosse ou era espirro. Porque quando alguém tosse, você não fala saúde, fala. Você não fala Deus te abençoe, não. Mas quando alguém espirra, é automático. Irmãos, é automático. Teve um dia que eu estava pregando aqui, acho que foi uma irmã espirrou aí, saúde. Porque é automático.
Mas a origem, olha só a origem da onde vem. O costume era para poder travar, então era uma expressão usada como superstição para travar os espíritos dentro do nariz ou da cabeça de quem espirrava. Então hoje é normal, tá? Faz parte até da etiqueta social, como está na nossa revista aí. Mas a origem dela, então a questão é, às vezes nós falamos coisas, mas nós nem sabemos o que pode ter ocorrido para gerar essa expressão. Então, nós precisamos nos aprofundar mais. Se você quiser, tem até no Google, origem das expressões, origem dos provérbios, origem, né, dos adágios populares que acontecem aí, principalmente os mais antigos usavam mais mesmo esses provérbios aí, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque agora eu vou dizer, tem provérbios que a gente não sabe a origem, mas você pode estar invocando alguma entidade maligna. Então nós precisamos saber a origem do que eu falo. Não é porque alguém falou e eu achei bonito. Isso é muito comum acontecer, né? Alguém ouve um palestrante, um coach ou um pregador de qualquer denominação por aí fazer uma coisa e as pessoas vão reproduzindo sem saber o porquê daquilo. Tem algumas coisas, por exemplo, camisas ou t-shirts ou roupas escritas com expressões em japonês e em chinês, ou indiano, ou inglês, e você não sabe a tradução. Eu vou dizer isso aqui, não estava no esboço, mas eu me lembrei agora, quando eu assisti uma pregação do Josué Irion, um pregador batista muito antigo, e ele falou muito, ensinou muito sobre a Disney, e sobre televisão, desenhos infantis, as mensagens subliminares. E ele contou a história que eu lembrei agora da t-shirt, que um rapaz, ele ia para a igreja constantemente com uma frase, se eu não estiver enganado, acho que era em inglês, e ele não sabia daquela frase, o que significava aquela frase, e às vezes ele até subia no altar com uma camiseta escrito, e aí um dia o pastor perguntou, viu, sabia a expressão, e perguntou para ele assim, você sabe o que está escrito na sua camisa? E ele, não sei. E ele disse assim, que a tradução era, eu tenho Satanás por meu pai. Às vezes você está levando uma mensagem, o inglês até dá para entender mais ou menos, né? Tem uns irmãos aí, o presidente Claudio, que fala inglês fluentemente, e outras pessoas, jovens de hoje falam inglês, e às vezes até quem não fala, mas tem uma compreensão, sabe, mas às vezes tem uma expressão em chinês, às vezes tem uma expressão em japonês, às vezes tem uma expressão que parece hebraica, aí você vai ver, não tem nada a ver com o hebraico, e está lá uma frase, e você está adorando a Satanás e adorando o demônio, e não sabe, por quê? Porque eu estou fazendo porque eu vi alguém fazer. Não faça isso, não reproduza isso. Depois que fechar aqui a live, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Mas não façam isso. Nós precisamos aprender. Superstição é algo que está entrando, invadindo as nossas igrejas, e nós muitas vezes não estamos apercebidos. Por isso, se alguém espirrar perto de você, você pode falar amém, não tem problema não. E a sexta-feira 13, e o número 13? Hã? Olha, não tem nada de número de azar, número de sorte, não tem. Quem acredita na questão de número de azar e número de sorte, sabe o que está seguindo? Numerologia, astrologia. Nós não temos. Deixa eu vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Abrir um parênteses. Tem um estudo, inclusive quando eu estava fazendo o mestrado e agora o doutorado, eu me deparei com, e é muito difícil, na minha cabeça é muito difícil, que chama Gemátria. Gemátria é um estudo teológico a respeito dos números, mas não é numerologia, tá? Por exemplo, tem alguns, o alfabeto hebraico tem as suas equivalências, tá? Por que
o número da besta é 666? Porque a sua equivalência é o número 6. E o número 6, na Bíblia, é o número do homem. Tá? Pronto. Numerologia não tem nada a ver com gemátria. Porque numerologia é a questão dos números da sorte. Vocês não jogaram no bicho não, né? Acredito que ninguém aqui jogou no bicho. Eu estou falando e eu gosto das expressões. Eu gosto das expressões que tem alguém que vai lá no passado. Mas, por exemplo, alguém sonhou com jacaré. Aí qual que é o número do jacaré no número do bicho? O senhor já jogou, presidente Claudinho? O senhor já jogou? Já é? Não? Mas conhecia, né? Sim. A senhora já jogou, irmã? Já jogaram? Ninguém nunca jogou? Já jogou lá, já jogou. Era uma prática lá do Brasil. Antigamente tinha isso. Você sonhava com um animal e o animal tinha um número no calendário do jogo do bicho. E aí, por exemplo, você sonhou com jacaré, cobra e lagarto. Aí você somava lá, dá 666. Aí, então pode jogar aí 40 euros no 166 ou no 666. Era assim. Então a numerologia não tem nada a ver com estudar os números relacionados à Bíblia, que é gemátria, tá bom? Vou fechar o parênteses aqui só pra gente continuar. Porque tem gente, por exemplo, sonhei com uma coisa, aí ele vai lá na numerologia, no astrólogo. Tem gente que compra o jornal para ver a astrologia. Tem gente consultando horóscopo. Deixa eu chamar a atenção dos mais jovens aí. Tem gente que fica atrás, não, porque eu estudei o horóscopo e minha cara metade, ela é assim, assim, assim. Vai estudar a Bíblia, vai orar, vai ler, vai jejuar, vai buscar discernimento de espírito. Crente não acredita nessas coisas, não. Numerologia, é o número 13. Tá na senha, aí ele tá no lugar lá e pegou o número 13. Não, isso aqui eu não quero não. Pega o 13, coloca ali e pega o 14. Que isso, irmão? E ali, tá aqui, ó. É interessante porque tá ali que tem edifícios que eles passam do 12º andar pro 14º. Não faz o 13º andar porque ele acredita e tem medo do número, achando que é um número de azar. De fato, o que está acontecendo lá no Brasil é terrível, mas nada a ver tem com o número. Tem a ver, sabe com o quê? A igreja que não está assumindo o papel de igreja. Vou falar de novo que a Estela não deixou eu. O que está acontecendo no Brasil não é o 13. Porque já teve 13, já teve 22, já teve 25, 34, 72. Não é o número. É porque a igreja não está assumindo o papel de igreja. A igreja está misturando com política. Estão deixando de pregar a verdade, o evangelho, e começa a disseminar ódio por causa não gosta do partido, não gosta do fulano, não gosta do ciclano. Igreja não é para pregar. Foi falado aqui pelo nosso irmão João. Nós precisamos agir com amor. Se de lá para cá é o 13, o 22, tá vindo com ódio, com roubo, com qualquer coisa dessa, de lá, daqui para lá, nós vamos com amor, com oração, com intercessão. Igreja, pastor, liderança, não é para disseminar ódio, mas é para pregar o evangelho e dizer que Jesus é o dono de todas as coisas e que não tem nenhuma autoridade em nenhum lugar que não foi constituída por Deus. Não, o Brasil está assim porque é o número 13, porque é a cor vermelha. Não, irmão. Não. Portugal está assim porque é esse. Não, tudo está no controle de Deus. Deus não perde o controle jamais. Porque eu não gosto do 13. Porque o 13 é azar. Porque hoje é sexta-feira 13, eu não vou nem para oração, não vou nem para a igreja. Porque segunda-feira é um dia ruim, é um dia de azar, é um dia mau. Não tem isso. Quem está em Cristo Jesus, todo dia é dia de bênção, todo número é bênção, toda cor é bênção, todo lugar que você está é bênção. Eu não vou na
naquele lugar porque aquele lugar é de maldição, é de isso, é aquilo. Não, eu não vou naquele lugar porque é assim, é o número, é a cor. Não tem esse negócio. Nós somos crente em Cristo Jesus. A minha fé está posta em Deus. Eu creio no meu Redentor. Jó disse: eu sei que eu estou vivendo um caos. A minha esposa já virou do avesso. Perdi meus filhos, perdi fazenda, só me sobrou um caco de telha para coçar. Mas tem uma coisa: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, Ele vive. O meu Redentor, Ele vive. Nós precisamos crer nisso e não confiar nessas coisas. Pode ser segunda-feira, a bênção está com você. Pode ser o número 13, a bênção está com você. Pode ser sexta-feira 13, a bênção está com você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É nisso que nós cremos. Nós não podemos deixar ser levado por essas superstições. Aí aqui está aqui, ó, segunda-feira. Aí tem: a fé não é superstição. O perigo da inversão de valores. Eu vou só falar sobre isso aqui. Não confundir o Cristo da cruz com a cruz de Cristo. Os hebreus consideravam simples presença da arca da aliança na guerra como garantia de vitória. Deu certo? Apanharam, perderam, a arca foi levada embora. Por quê? Porque eles começaram a ter superstição. Começaram a confiar mais no símbolo da arca do que se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Assim somos nós. Não é o templo, não é a cruz de madeira, de ouro que eu carrego no peito. É a presença de Jesus Cristo na minha vida que faz a diferença.